Pode começar. Boa noite a todos, bom dia. É muito bom estar aqui. Gostaria de agradecer o apoio da diretoria executiva, da Soperj, e também das doutoras Natália Veiga e Débora Aragão, da diretoria de cursos e eventos. E um agradecimento especial ao Diego, que sempre está nos dando cobertura, tirando as dúvidas. Bem, o Departamento Científico de Saúde Escolar, vou ser breve nisso, sempre foi pioneiro na interdisciplinaridade. Ao longo desde a sua criação, pelo Dr. Sérgio Cabral, em 1988. A gente dispõe de educadores, dentistas, fonos, psicólogos, fisioterapeutas além dos pediatras, ampliando mais o espectro de entendimento e atuação em todas as questões relacionadas à escola. Hoje, nós temos um cenário muito mais desafiador, em que a escola precisa de muitas interfaces e para poder exercer a sua função educativa. E publicação recente, saiu agora essa semana, da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, dados do Ministério dos Direitos Humanos, a violência interpessoal nas escolas aumentou de 3.700 em 2013 para 13.100 em 2023. Tá? O bullying aumentou para 40,5%. E aí vem desigualdade, distanciamento pedagógico, conteudista do serviço do ensino público e o privado, até na sua estrutura física e recursos humanos. As telas, alimentação, obesidade, doenças pelo convívio coletivo, vacinação aquém da necessidade, sexualidade, transtorno de aprendizagem, preconceito, inclusão, as famílias e suas próprias questões, e a sua participação na escola. Quer dizer, precisamos estar juntos, dialogar, ouvir os alunos, apoiar com ações para essa comunidade. Ouvir família, ouvir professor, ouvir funcionário. Daí a apresentação da doutora Denise Medrado, que é membro do Departamento Científico de Saúde Escolar da Soperj, é pediatra, homeopata, acupunturista, doutor em neurologia e master em bioneuroemoção. Boa noite, doutora Denise. Estamos aguardando você. Boa noite, Abelardo. Boa noite a todos. Estou muito feliz de ter essa oportunidade, porque realmente eu estou muito encantada com a possibilidade que a bioneuroemoção nos dá para intervir em algumas questões, especificamente muitas delas que você acabou de citar. Então, eu vou pedir licença e vou começar a apresentação. Pode ser? Ok. Então, eu vou conversar hoje com vocês a respeito do que é a bioneuroemoção e a que ela se propõe. Só um instante. Um momento só porque compartilhou a tela, mas... Agora está ok. É porque não está passando o slide. Não. A gente testou algumas vezes e foi. Oi, Agora doutora, é não só tá. clicar em cima do slide que ele volta. Ah, tá. Foi? Ih, agora Foi, foi. Tá ótimo. Obrigada, Diego. Então, essa técnica é uma técnica que foi desenvolvida na Espanha por um Henrique Corbera. Ela é muito já comum na Espanha e em países hispanohablantes, né? Porque, infelizmente, a gente tem essa barreira do idioma para chegar aqui. Então, assim, nem todas, eu acho que poucas pessoas no Brasil conhecem a bioneuroemoção. E eu me sinto, assim, muito honrada de ser essa embaixatriz da bioneuroemoção no Brasil, porque eu acho que é um momento não só do Brasil, mas do mundo, e isso vai ser benéfico a todos, e eu vou explicar por quê. Qual é o objetivo da bioneuroemoção? Proporcionar um bem-estar biopsicossocial através da detecção de padrões inconscientes aliados a situações de conflitos interpessoais, né? Então, o Abelardo acabou de citar isso, né? O aumento de conflitos interpessoais no ambiente escolar, que a gente vê no ambiente escolar, mas a gente vê também no dia a dia, né?
e nos pais, dentro das famílias, e isso é uma ferramenta que vocês vão ver, ela é útil, ela é prática e ela é de fácil, como vou dizer, fácil, não fácil acesso, mas fácil manejo para quem está habilitado para empregar. Ela possibilita ressignificar e gerenciar situações de conflito, tornando consciente a origem inconsciente de padrões que se repetem ao longo da vida. Então, seguindo aqui, vai ficar mais claro. A gente trabalha dentro do que seria uma incoerência emocional versus coerência emocional, né? E o que a gente tem visto muito na nossa sociedade é muita incoerência, né? E por que isso? Vamos ver. Alguns pilares são fundamentais na aplicabilidade da bioneuroemoção, que são o que seria consciência de unidade, locus de controle externo e interno, carga emocional, complementaridade, polaridade e sombra. Esses pilares, eles são, na verdade, o que está por subjacente e é o que a gente emprega ao longo de uma consulta de bioneuroemoção. A gente investiga a história por trás da história que se conta. O que é isso? Atrás de um conflito interpessoal em que como se vê um conflito? Em geral, tem alguém que é culpado e tem alguém que é vítima de alguma coisa. Tem alguém que está me incomodando por algum motivo. E aí, aquela pessoa me incomoda e eu vou ou agredir ou me defender daquela situação. E, na maior parte das vezes, tentar me afastar do que está me incomodando. Na bioneuroemoção, você ressignifica aquela situação de conflito. Ela traz a possibilidade de mirar aquela situação por um outro olhar, como um espelho, integrando aquela situação em que o outro deixa de ser algo de que eu quero me afastar ou alguém que está me incomodando para mostrar que atrás daquela situação, aquela situação está falando algo de mim. O que de mim fala esse conflito? O que de mim essa pessoa está mostrando? O que de mim eu posso ressignificar através desse conflito? E aí aquela pessoa que está me incomodando, ela já passa a ser vista como um recurso de aprendizado e de transformação para mim, o que minimiza o meu desconforto e a minha aversão àquela situação. Na consciência de unidade, a gente trabalha muito em que a gente vive no mundo dual, né? O mundo de polaridades, o mundo do frio, do calor, da expansão, da contração, os conflitos que sempre falam de algo que está externo a mim, né? Algo que eu desejo me afastar, algo que tem sempre uma crítica envolvida, um julgamento envolvido, e nunca aquilo diz respeito à própria pessoa. Tem sempre alguém que está sendo responsável por algo que está me causando um desconforto. Tem sempre alguma situação, seja familiar, seja no trabalho. Então, por exemplo, um conflito entre dois professores, um conflito entre dois alunos, um conflito entre os pais e os professores. Na bioneuroemoção, a gente permite que aquele conflito seja ressignificado e gerenciado de uma outra forma, dando mais qualidade e mais bem-estar para as pessoas que estão envolvidas naquela situação. É um recurso de conscientização, é um recurso que traz uma autorresponsabilidade e um autoconhecimento dentro daquilo que está se passando, está acontecendo naquele momento. Então, é uma oportunidade de se reconhecer, é uma oportunidade de aprender que aquilo que incomoda ou aquilo que se admira fala de si. Sempre uma oportunidade de se ver no espelho, sempre uma oportunidade de perceber e ressignificar a situação que se está atravessando. Quando a gente fala de locus de controle interno e locus de controle externo, exatamente isso. Quanto mais fora da pessoa, quanto menos ela se reconhece co-participante daquele conflito, quanto mais ela reconhece o outro como sendo a causa do seu desconforto, maior a carga emocional de estresse, de culpabilidade, de julgamento, de
de vitimismo, mais sintomas, mais emoções de desequilíbrio, mais raiva, mais ressentimento, mais mágoa. E a gente sabe, e atendendo há anos em homeopatia e acupuntura, como as emoções geram desequilíbrio e geram adoecimento orgânico também, né? Então, quantas faltas escolares, quantas faltas de funcionários no trabalho, porque estão vivendo situações estressantes que não sabem gerenciar, que não sabem como administrar. E muitas vezes são situações que são recorrentes dentro daquele ambiente. E que se fica ali com aquele desconforto, sem se sentir, sem se perceber co-criador e co-participante e corresponsável daquilo que está ocorrendo. Para Jung, e eu vou citar Jung porque algumas questões dentro da bioneuroemoção estão atreladas a alguns conceitos de Jung. Então, para Jung, a sombra representa aspectos da personalidade que o sujeito não expressa. Em resumo, o lado oposto do ego. No entanto, podem estar nas sombras também virtudes ocultas, que por diversas razões não são expostas. Então, gerenciar a sombra, compreender e integrar é um importante recurso para o bem-estar pessoal. Só que a gente fala assim, muito bonito, tá, gerenciar a sombra, mas como se faz isso? Ao longo de uma consulta de bioneuroemoção, você aprende a gerenciar, você aprende a entender, você aprende a reconhecer essa sombra. E aí, quando você reconhece, você entende, você integra. A gente sai, eu acho que a bioneuroemoção, o que ela traz de diferencial é que ela traz conceitos teóricos, mas ela é extremamente prática. E ela permite que, ao longo da consulta, o paciente, o cliente, ele consegue entender e reconhecer que ele é protagonista da história dele. E ele sai de um padrão de agressividade, ou seja, de culpar o outro, de responsabilizar o outro, de dizer que só vai ter solução se sair dessa ou daquela situação, para uma situação em que ele pode reconhecer aquela situação como uma oportunidade de crescimento, de compreensão, de entendimento da própria história. Então, ele sai de um lugar em que ele está desconfortável para um lugar de integridade, de integração e de reconhecimento e de recurso, mais do que tudo. Ele sai de uma consulta de bioneuroemoção com recurso para gerenciar aquela situação de uma outra maneira. Ele ressignifica o olhar que ele tem daquela situação, daquele conflito, e isso só pacifica, né? Só traz bem-estar. Por isso, bem-estar pessoal. E aí, também, dentro da bioneuroemoção, como também dentro de Jung, né? Quando a gente fala da projeção, é exatamente isso, né? Eu projeto no outro aquilo que fala de mim. Então, quando eu me olho no espelho, no outro, quando o outro deixa de ser um outro que me incomoda, para um outro em que eu estou me mirando no espelho, eu reconheço naquele outro a mim mesmo. E eu reconheço aquilo que eu não estou querendo ver, que eu não estou conseguindo perceber. Quando eu percebo, seja algo que eu ai, aquela pessoa é tão maravilhosa, ela fala tão bem, eu admiro tanto a fala daquela pessoa, eu reconheço que eu também tenho aquilo, mas está reprimido em mim. Por algum motivo eu não coloquei aquele talento para fora, mas eu tenho essa oportunidade, porque eu estou reconhecendo aquilo no outro. E eu posso olhar para mim e perceber que eu também tenho. Da mesma forma, alguma não virtude, algo que eu não quero reconhecer que existe em mim, mas que quando aquilo eu percebo me incomodando demais no outro, eu percebo que está falando de mim também. Então, algo que eu também preciso reconhecer e ressignificar. Por isso, a gente fala tanto no reconhecimento e na ressignificação, mas que é dado isso ao longo da consulta de bioneuroemoção. Denise, Então, eu só quero fazer, me desculpa interromper. As não, não. perguntas nós vamos responder no final da apresentação, ok? Se você quiser Não, perguntar é alguma só coisa, para não perder o. Você ah, está explanando e nós vamos fazer as perguntas no final da apresentação, tá tá ok. bom? Então, então, quando a gente fala da história por trás da história, por quê? Porque, em geral, nós
quando chegamos numa consulta, pelo menos para mim, como homeopata e também na acupuntura, a gente colhe uma anamnese enorme dentro de uma história longa, de uma história que muitas vezes tem vários vieses emocionais. E a história emocional é muito importante, né? O contexto emocional das pessoas. Só que as pessoas estão acostumadas, nós estamos acostumados, a contar a nossa história, como a gente entende que foi aquela história, e justificar essa ou aquela situação a partir do nosso olhar, do nosso ponto de vista. Na consulta de bioneuroemoção, você não permite que o paciente conte uma história. Você intervém através de cenas concretas, a partir de um motivo concreto de consulta, e a partir desse motivo concreto de consulta, você extrai um padrão que a gente chama um padrão perceptivo dessas cenas concretas, relacionadas ao motivo de consulta. E ao longo da consulta, o paciente vai percebendo as situações que se repetem ao longo da vida. E essas situações que se repetem têm um simbolismo atrelado a essas situações. Quando você acessa esse simbolismo, quando você percebe que está repetindo e quando você faz essa consulta, o paciente vai acompanhando esse processo. Então, ele vai se dando conta, à medida que a consulta evolui, do que está se repetindo. E vai entendendo da onde vem a origem desse padrão. Por isso que a gente fala que é um padrão inconsciente. Quando ele toma consciência desse padrão, extraído dessas cenas concretas, e se reconhece naquelas cenas concretas, e se reconhece naquele padrão, ele toma consciência de algo que ele não entendia, que ele não percebia, que ele não sabia de onde vinha, em que ele não era protagonista daquilo, então por isso ele não podia gerenciar de nenhuma maneira, por isso ansiedade, estresse, desconforto. E quando ele percebe que ele é protagonista, que por isso ele pode ressignificar e gerenciar de outra maneira e modificar aquela situação, isso traz um bem-estar indescritível. Eu posso dizer porque eu fiz essa formação e ao longo do primeiro ano você trabalha mais o autoconhecimento, né? Porque eles dizem o seguinte: você não vai ser capaz de aplicar algo que você não experimentou. Então, você passa um ano, não só com uma parte teórica, mas com uma parte prática entre o grupo que está fazendo o curso. No segundo ano, você passa a se preparar para fazer consultas. Mas, assim, é um processo de transformação diária, é um processo de ressignificação diária. Então, eu posso dizer que ainda hoje eu consigo olhar para situações em que eu atravesso com um olhar diferenciado, embora nem sempre eu consiga fazer a mudança que é necessária, mas eu já tenho um olhar diferenciado. Então, isso já faz com que o meu bem-estar seja maior, porque a gente vive um dia a dia em que são muitas demandas, muitas solicitações, e a gente tem que estar muito alinhado emocionalmente para poder dar conta e oferecer o nosso melhor, em qualquer espaço que a gente esteja funcionando, né? Seja familiar, seja trabalho, seja social, seja o espaço que for. E são muitos, né? Então, eu acho que isso já foi. A possibilidade de mudança, de compreensão e autorresponsabilidade desde a ressignificação das situações de conflitos. Se torna protagonista na situação que se apresenta. E daí vem o bem-estar e redução do estresse. Quando você se reconhece protagonista daquilo, que você não é vítima, que ninguém é culpado do que está se passando, que você tem um recurso para administrar e gerenciar aquela situação de uma outra perspectiva, isso reduz o estresse, isso traz o bem-estar impressionante, assim, é muito bom, é muito importante. Eu vejo isso em mim e eu vejo isso nas pessoas que eu atendo. E é realmente magnífico, porque é uma das coisas que sempre me gerou muita ansiedade por conta do ambiente de trabalho, que eu trabalho no hospital universitário, então você atende a homeopatia, mas você precisa da medicação. Então, a gente tem que ter uma farmácia que ofereça uma medicação a baixo custo para que o paciente receba a consulta e ainda consiga receber a medicação. Não adianta fazer uma consulta de homeopatia, o paciente não ter dinheiro para comprar o remédio. Na acupuntura, eu
tive que comprar a maca, eu tive que eu tive que dar condições para oferecer a acupuntura, porque senão a gente, o serviço não tinha isso, né? E não existe assim um espaço tão grande, e a gente vê as crianças e os adolescentes e as famílias, nem todas têm acesso ao cuidado de uma saúde mental e emocional, né? Eu com 2 cadeirinhas eu faço uma sessão de bioneuroemoção, e eu ofereço algo que é transformador. Então, por isso eu estou tão feliz de poder compartilhar com vocês isso, tá? Então, há muito bem-estar e há muita redução no estresse. Exclui o conceito de vitimismo, de separação, de julgamento, de culpabilidade, de mágoa, de ressentimento, frequentes em consultas de homeopatia e acupuntura. Oferece recursos para mudança e bem-estar, com entendimento e compreensão do seu protagonismo na situação apresentada. E aí, por que eu estou falando tanto do protagonismo? Porque, em geral, as pessoas se colocam de uma maneira que são vítimas de uma situação, né, em que nada você pode interferir, em que nada diz respeito a você, você não tem recurso para fazer nada. E aí, trazendo um experimento da física quântica, né, esse experimento da dupla Fender ele é muito conhecido, em que mostra que a luz ela age como uma onda, ela tem uma propriedade de onda, porque quando ela passa por 2 fendas paralelas, ela forma um padrão de interferência. E quando a luz é observada com detectores, essa interferência desaparece. Há um experimento que foi feito que a presença de um observador consciente pode mudar o comportamento de um elétron de um estado de onda para um estado de partícula. E aí esse efeito do observador diz o quê? Em que a mera observação pode alterar o estado de uma partícula ou o resultado de uma medição. A observação não só perturba o que deve ser medido, como produz um efeito. E já que a presença de um observador consciente pode mudar o comportamento de um elétron, o quanto não pode mudar a maneira quando a gente observa e relê e faz uma releitura da nossa história. Quando a gente mira e ressignifica e entende aquela história de um outro olhar, a gente já olha para o mundo de uma outra maneira. E quando a gente olha para o mundo de uma outra maneira, quando a gente olha para as pessoas de um outro olhar, o nosso redor se modifica. É impressionante, mas é real. As relações familiares se melhoram, as relações interpessoais de todos os aspectos, de todos os ambientes, elas ganham uma outra dimensão de mais tranquilidade, de mais respeito, de mais consideração um pelo outro, de mais cumplicidade, de mais cooperação. E aí eu trago também uma coisa que fala sobre a teoria do campo unificado. Essa teoria do campo unificado é uma teoria da física que descreve as forças da natureza, como gravidade, eletromagnetismo, como manifestação de um único campo unificado. Por que eu estou falando isso? Eu vou explicar. A consciência é colocada como uma manifestação desse campo unificado, ou como uma dimensão que se relaciona com a unidade fundamental do universo. A gente falou que a gente extrai um padrão perceptivo que estava inconsciente. Quando o paciente ele toma consciência desse padrão perceptivo, quando ele entende, a consciência dele se modifica. A gente sabe que todo ser vivo tem um campo. Nós temos um biocampo. Para Jung, a gente tem um inconsciente pessoal e tem um inconsciente coletivo, onde ficam armazenadas uma série de informações da humanidade. Mas, fora isso, a gente tem um campo que se comunica. E quando a gente comunica esse campo, quando a gente comunica o nosso campo com esse campo dessa consciência, com esse campo unificado, a gente informa uma informação diferente. E isso reverbera na nossa realidade, na maneira que a gente encara as situações, na medida que você ressignifica, e desculpa, eu estou repetindo muito essa palavra, mas essa palavra é muito importante, porque a gente passa a vida inteira dando significado para as nossas histórias, para as nossas vidas e para os conflitos que acontecem ao nosso redor. Quando isso fala de uma incoerência, quando tem estresse, quando tem ansiedade, quando tem adoecimento, quando tem com muito conflito, é porque algo ali, aquela informação daquele conflito está vindo apenas para
dar oportunidade de transformação. Então, mais do que ressignificação, a gente está falando de uma transformação. Quando eu posso transformar, quando eu posso entender que aquela informação que está vindo, ela está vindo de um lugar que me permite olhar e olhar para aquilo de uma maneira diferente, em que aquilo não está vindo apenas para me molestar, para me incomodar, para me desagradar, mas para me dar a oportunidade de integrar uma outra informação, tudo se modifica ao meu redor, porque eu entendo as coisas de um olhar diferente. E aí o biocampo humano, né? É um conceito que descreve o campo energético que envolve e permeia o corpo humano, abrangendo as energias eletromagnéticas e sutis geradas pelos processos biológicos. O termo biocampo foi definido pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos como um campo sem massa, não necessariamente eletromagnético, que envolve e permeia corpos vivos e afeta o corpo. Falei já isso, estou repetindo, né? O inconsciente pessoal, o inconsciente coletivo, sombra, projeção, símbolos, espelho e autoconhecimento, que é muito antigo, que já são conceitos de Jung. Mas mais do que isso, para mim, a bioneuroemoção ela vem num lugar de um tripé, né? Em que a gente tem que atrelar o servir, o ensino e a pesquisa, né? E aí, por que eu estou tão encantada com a bioneuroemoção? Eu vou trazer mais um contexto para vocês. No período pós-pandemia, os desafios depois do isolamento social e emocional, as importantes mudanças na rotina e nos ingressos de muitas famílias, o impacto na saúde mental das famílias. Os estudantes que regressam às escolas após 2 anos de ensino remoto e necessitam acompanhar uma carga excessiva de conteúdo pedagógico, em que não há tempo a perder porque tem que recuperar, tem que correr. E as questões emocionais e os relacionamentos, como é que a gente administra isso? Ou a gente finge que não aconteceu e segue. O que está acontecendo na nossa sociedade está demonstrando que não dá para seguir sem rever tudo que ficou perdido nesse tempo de pandemia. Tudo que não foi conquistado, todo o hiato que se passou emocional nesse período. A gente precisa resgatar. E a bioneuroemoção, ela dá essa oportunidade desse resgate. Na sociedade atual, né? A fluidez, a rapidez, o TikTok, o Instagram, tudo dentro do que eu estava falando do locus de controle externo. Então, tudo está fora de mim, né? Se tudo está fora, que controle, que condição eu tenho de interferir ou de gerenciar qualquer coisa? Ou então são sempre lugares maravilhosos, pessoas sorridentes, todos estão felizes. E aí, se todos estão felizes e aquela pessoa e aquela criança, aquele adolescente não está feliz, ele se sente só, isolado do mundo, né? Porque ele está vivendo dentro de um contexto totalmente fictício, né? Porque o TikTok não é real, o Instagram não é real, o Facebook não é real, mas as relações interpessoais, ou elas estão em conflitos ou elas estão sem consistência, né? As pessoas estão com pouca tolerância ao incômodo, sem entender que o que me incomoda fala de mim. Quando eu entendo, por exemplo, num casal, numa família, em que o filho está dando está apresentando alguma questão, e aí eu levo aquela criança levada para vários especialistas, mas aquela família não consegue se integrar, não consegue participar daquele processo, não consegue ver que aquilo está falando do casal, está falando da família, fica muito difícil, fica muito pesado. E aí as pessoas querem se afastar do que está incomodando. E isso é o que é a maneira mais comum e mais natural de reagir, né? Tá me incomodando, eu quero que pare, eu quero que saia, não quero se sentir incômodo. Mas, na verdade, aquele incômodo está sendo um recurso, uma oportunidade. Isso é que é tão bonito, né? Olhar o desconforto que o outro gera como um recurso para transformação, para integração. Então, tudo se modifica se a gente modifica esse entendimento. A sociedade em que estamos favorece a insegurança, adolescentes impacientes, ansiosos, crianças com muitas atividades dirigidas, pais sobrecarregados, equipe multiprofissional sobrecarregada, as relações virtuais. E aí eu trouxe alguns prints de alguns artigos
mostrando exatamente isso, né? Aqui, uma revisão sistemática de fatores que influenciam o bem-estar ocupacional dos professores, né? O quanto a competência socioemocional dos professores interfere com o bem-estar e com um bom serviço numa escola. Então, como os professores precisam ser cuidados, né? Para que eles ofereçam um bom trabalho pedagógico, eles precisam também estar bem. A saúde mental, né, dos professores, sempre vários artigos trazendo isso, como se precisa cuidar da saúde mental dos professores. Esse artigo é interessante porque ele mostra que as professores casados têm mais ansiedade, depressão, distúrbio, sintoma obsessivo-compulsivo, fobia. Foi um trabalho realizado em mulheres na faixa de 30 a 40 anos, mas que é a faixa etária, né, que está mais ativa, mais trabalhando. Então, assim, a bioneuroemoção, ela permite que se traga um bem-estar para aquele professor, se ele estiver sendo atendido numa escola, aquele bem-estar que ele vai alcançar na escola para trabalhar melhor, vai reverberar na sua vida pessoal, na sua vida matrimonial, vai reverberar nos seus filhos. Quer dizer, é uma cadeia, né, de bem-estar que a gente consegue criar. O impacto do estresse na morfologia, nos biomarcadores do estresse associado ao cérebro, né? É uma coisa que você vê esse artigo também de 2023, avaliando o hipocampo, amígdala, córtex pré-frontal, o sistema neuroendócrino e modelos inflamatórios. Quantas vezes essa pessoa fala a parte imunológica fica comprometida pelo estresse emocional, né? Neurobiologia e a biologia do estresse, da resiliência ao estresse, né? Falando do sistema de recompensa, de novo, o córtex pré-frontal, o hipocampo, os fatores de estresse associados. Então, se a gente minimiza o estresse, né, que a perspectiva também dos adolescentes, quanto estão se refugiando na mídia social, né, quanto isso compromete o bem-estar e a saúde mental. E aqui foi um estudo piloto feito pelo Instituto Henrique Corbeira, trazendo a bioneuroemoção, que é assim, um sonho meu, né, de trazer a bioneuroemoção para o Brasil e de validar isso com treinamento para professores, né? Imagina um projeto piloto numa escola aqui no Rio de Janeiro, em que a gente traga, que a gente treine professores em bioneuroemoção e como isso pode reverberar numa turma diferente, numa escola diferente, e com redução de bullying, né? Isso, para mim, é um sonho que eu gostaria muito de poder realizar, né? Ter uma escola assim em que a gente possa trazer esse treinamento para os professores e realizar esse estudo piloto, mostrando redução de bullying, redução de estresse no ambiente escolar. Esse é um projeto que eu tenho. E aí, o que que a bioneuroemoção vai fazer, né? Vai beneficiar os professores, a equipe multidisciplinar submetidas a estresse importante. Abre uma escuta dirigida para a equipe multiprofissional. A gente pode oferecer palestras e acompanhamentos individuais, disponibilizar de um dia da semana para atendimentos de livre demanda, oferecer palestras também para os pais, para que eles conheçam essa nova ferramenta. E trazer um entendimento que, como fala, né, na consciência de unidade, todos somos um, quando fala, né, desse campo, né, que esse campo unificado, que nós nos complementamos, que nós somos uma equipe, e somos uma equipe com o objetivo comum de viver em paz, alegria e bem-estar. Estamos todos a serviço de um mundo melhor. É isso que a gente quer, um mundo melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, para as nossas famílias. A gente quer sair na rua se sentindo estamos olhando para pessoas que estão cúmplices no nosso bem-estar e nós dos deles, que olhar para o outro não como uma ameaça, mas o outro como alguém que me acolhe e que é alguém que sou eu também, porque está falando de mim sempre, 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 sempre falando de mim. Então, compreensão, integração, mudança de paradigma, de competitividade para cumplicidade. Se aquele me incomoda em meu espelho e fala de mim, posso ver aquele que me incomoda como uma oportunidade de aprendizado e gratidão. Isso é que é o fundamental. O outro está me ensinando. Eu estou incomodada por quê do outro? O que que aquilo está me incomodando tanto?
Por que me incomoda tanto? Porque está falando de mim e eu preciso reconhecer que está falando de mim. E eu posso mudar. Se fala de mim, eu posso mudar. O outro eu não posso mudar, mas a mim eu posso. A mim eu posso mudar, eu posso aprender melhor, eu posso me tornar um ser humano melhor, eu posso fazer melhor, eu posso oferecer melhor. E aí, sem fazer apologia a nenhuma religião, mas eu fiquei assim muito emocionada de ver uns versículos bíblicos que eu não estou nem trazendo qual é, mas é só para dizer como olhando a Bíblia para quem não é católico, mas olhando que olhe como um livro muito antigo, né? Mas aí alguns versículos que falam assim: sede solícitos e conservar a unidade do espírito no vínculo da paz. Sede um só corpo e um só espírito. Quer dizer, há um só Deus e Pai de todos que atua acima de todos, por todos e em todos. Ou seja, falando dessa unidade, né? Dessa unidade que a gente está falando aqui. E trazendo que cada um tem um dom, cada um tem um talento, mas que cada um tem um dom e um talento que a gente coloque a serviço, que o meu dom não é melhor do que o de ninguém e ninguém é melhor do que ninguém. Cada um veio com uma potencialidade, cada um veio com um talento, então vamos colocar isso à disposição de uma sociedade melhor. De novo, né? É o corpo unido a dispor para uma atividade de crescimento, né? Que a gente entenda isso, que a gente entenda que estamos todos coordenados no seu corpo para que algo funcione, né? Nós somos fragmentos de um todo, né? Às vezes eu costumo olhar como se nós fôssemos peças de um quebra-cabeça gigante, né? Mas se não tiver uma pecinha, o quebra-cabeça não se monta. Então, que a gente consiga ser essa peça, cada um sendo o seu melhor, olhando o outro como uma oportunidade de ser melhor também. E que cada desconforto, cada situaçãozinha que por algum motivo seja um incômodo, que eu possa entender como eu posso integrar aquilo em mim, como eu posso ser melhor nisso. Espera aí, você está me incomodando? Deixa eu olhar melhor para você. O que que de você está falando de mim que eu ou posso admirar ou eu posso ter em mim e não estou olhando? O que que eu não quero perceber de mim, mas que você está me dando oportunidade de olhar? E aí eu já olho para aquela pessoa com um estado de mais respeito, até de gratidão, porque está sendo um veículo de oportunidade para mim. E aí falando, né, da diversidade de cada um, do talento de cada um, né? E aí eu achei isso a parte muito interessante, né? Porque é o que a gente vê muito nos conflitos, né? Até no próprio bullying, né? Imagina se o pé dissesse, eu não sou a mão, por isso não sou do corpo. Deixaria de ser do corpo? E a orelha dissesse, eu não sou o olho, eu não sou do corpo, deixaria de ser do corpo? Então, assim, todas as partes do nosso corpo nos formam. Como eu não sou nada sem o outro. Eu preciso do outro. Nós precisamos uns dos outros. E a gente precisa trazer esse entendimento. E a bioneuroemoção, ela traz essa oportunidade, dessa compreensão. Por isso eu considero um método revolucionário, porque ao se perceber autoconsciente, e é isso que é o mais importante, é essa tomada de consciência que liberta de padrões emocionais e se consegue sair dos conflitos e estresse que interferem com a sua saúde, seu bem-estar e a sua qualidade de vida. É um método prático, porque aquilo que se experimenta concretamente fala do seu inconsciente. Então, o que está se manifestando de concreto está falando do seu inconsciente. Quando você entende, você integra. E aí fica fácil. Eu queria muito agradecer essa oportunidade e dizer que a gente precisa dessa gratidão, gratidão ao outro, por ser oportunidade na minha vida, por ser oportunidade de aprendizado, por ser oportunidade de transformação. E que a gente consiga ser essas pecinhas desse quebra-cabeça gigante. E a gente possa, cada um, fazer o seu pequeno, mas fazer com muito amor, porque a gente precisa disso. Para que nosso mundo se transforme, para que as nossas crianças tenham uma vida melhor, para os nossos adolescentes, os nossos professores, as nossas equipes. Sejamos essas equipes. É isso.
Denise, eu queria parabenizar você pela excelente apresentação. Eu já tenho algumas perguntas, mas eu quero começar pela, por uma oportunidade que já está sendo oferecida para você fazer numa escola de formação de professores. É, é, Mais uma vez, a Olga está intermediando isso. Então, depois, eu acho que a gente fica emocionado realmente, porque é uma oportunidade de, na formação do professor, aquele que vai ter o contato com os alunos, poder é, entender melhor a maneira de se comportar, de dominar as emoções. Esse dado que eu trouxe da FAPESP, né, que houve um aumento da violência interpessoal, e aí vem uma pergunta: este é o cenário que você pode aplicar a bioneuroemoção? É esse cenário de violência que muitas vezes começa na casa do aluno, não é? Começa em casa e ele leva aquilo para a escola, né? Ele sofre essa agressão emocional e leva para a escola e tenta, vamos dizer assim, entre aspas, compartilhar essa emoção negativa na escola. E aonde é que pode, nesse cenário que a bioneuroemoção pode, de alguma forma, auxiliar essa família? É por aí? Pode, pode. No caso, a gente atenderia a família, por exemplo. No caso de uma agressão de um adolescente a outro adolescente na escola, né? E que, porventura, isso viesse de casa. A gente chamaria a família, os pais, e a gente ofereceria uma sessão, um atendimento de bioneuroemoção, seja para a mãe, seja para o pai, mas aquele adolescente está refletindo, provavelmente, uma situação realmente que está vindo de família, né? Da... Uhum. Deixa eu aproveitar, se alguém tiver também mais algumas perguntas, aproveitar. Como é que você diz que essa técnica que você refere, ela é inovadora? É baseada Ela é em que inovadora, circunstância? inovadora pelo seguinte, eu nunca conheci, assim, eu conheço psicoterapia, eu conheço psicanálise, né? Mas isso leva um tempo, né? Você não faz uma sessão de psicanálise, você leva um tempo fazendo psicanálise. E eu vou te dar um exemplo pessoal meu, tá? Eu já fiz análise há muito tempo, e agora, recentemente, eu até pedi para voltar, porque eu acho que é muito importante. Mas eu venho passando por algumas situações que a psicanálise, ela trabalha com o que você dá. Você traz alguma questão e ela vai trabalhar naquilo, seja lá por quanto tempo. Na bioneuroemoção é exatamente o contrário. Você não leva a nada. Está tudo no seu inconsciente e a pessoa que está consultando você acessa aquela informação. Vou dar um exemplo prático meu. Eu tenho passado por algumas situações em que algumas figuras de pessoas com atitudes muito autoritárias em relação a mim. Não foi uma pessoa, não foram duas pessoas, mais ou menos umas três situações diferentes. E aquilo me incomodou muito. Naquele momento, o que eu percebi, porque eu já estou treinada para isso, foi que me incomodou, mas eu já sabia que eu tinha que olhar que aquilo está falando de mim, tá? Como um espelho. O outro é um espelho para mim. Então, o que que eu observei? São pessoas que não são empáticas. Eu não percebi da questão da autoridade. Mas aquilo vinha me incomodando muito e eu pedi uma consulta, uma sessão de bioneuroemoção para o meu tutor da Espanha, porque eu continuo fazendo a formação continuada, né? Que assim não é uma formação, assim,
todo mês tem consulta, todo mês tem análise de caso, porque é para eu ir o tempo todo me aperfeiçoando, né? Mas eu pedi uma consulta, marquei uma consulta para mim. O que ficou claro ali naquela consulta? Em 1 hora, ele demorou comigo 1 hora. Que a questão toda é que eu sou extremamente empática, mas eu não uso nada a minha autoridade. Então, a gente fala de uma conduta inconsciente reprimida que vem através do outro. Aquele outro que está me incomodando, que eu considero não empático, que eu considero que está com excesso de autoridade, está dizendo para mim: usa a sua autoridade. Você precisa usar a sua autoridade. Você olha no outro como recurso do que você precisa ser também. Então, aquilo que está me incomodando está falando de uma coisa que eu não atuo em mim. Eu sou toda empatia. E eu encontrei com pessoas que não são nada empáticas. Por quê? Porque o meu excesso de empatia está muito. Eu sou tão empática que eu não tenho limite. E isso me esgota. Isso eu não ia conseguir entender em meses de psicanálise. Mas numa consulta de bioneuroemoção, eu entendi. E no que eu entendi, eu venho fazendo pico hipertensivo há 1 semana. Eu tomo antihipertensiva, eu sou hipertensa. Então, na bioneuroemoção, a gente também não tocou nisso, mas a gente usa um sintoma físico também como recurso de entender, porque na acupuntura a gente faz isso muito, né? Por exemplo, as emoções, elas adoecem também para a acupuntura. Então, se você tem um bloqueio de ti do fígado, com a gente chamar a ascensão do yang, você pode ter um pico hipertensivo. Mas você sabe que você teve, você está ali deitada na maca, o médico está fazendo a acupuntura e você não é participante daquilo. Você vai lá daqui a pouco mais 10 sessões, mas você está sendo receptor. A bioneuroemoção é revolucionária porque ela traz para você um protagonismo. Ela faz você entender rápido e de uma maneira e muito rápido, porque a gente está num momento que o tempo urge, que a gente não tem 10 anos de análise para chegar à conclusão que é bom fazer análise? É caro, poucas pessoas têm acesso. Você tem psicanálise, às vezes você tem que fazer 2 sessões na semana ou mais. É um método muito bom, eu acho fantástico. Eu amo porque me ajudou muito e me ajuda até hoje. Mas eu percebo que assim ou as pessoas estão super medicalizadas, né? Criança tomando muito medicamento, adolescente tomando muito medicamento, as famílias estão muito disfuncionais. E a bioneuroemoção traz essa oportunidade de entendimento. Peraí, isso está vindo da onde? Por que o meu marido está me incomodando tanto? Por que a minha esposa está me incomodando tanto? Por que o meu filho está me incomodando? Por que essa professora está me incomodando? Aquela coordenadora? Porque a gente sabe que dentro do ambiente escolar também há conflitos, né? Mas se eu, por exemplo, eu atendo uma professora, e em 1 hora eu dou um entendimento e ela tem uma percepção que aquela coordenadora que está incomodando fala dela, ela já vai chegar para aquela coordenadora de uma outra maneira. E o convívio naquela escola já vai se tornar melhor. Então, eu acho revolucionário por isso. Porque é prático, porque é rápido e porque dá resultado. Porque você sai da consulta entendendo. É isso. Você sai entendendo. Você sabe que a escola, ela é muito desigual também, né? Porque quando você vislumbra a escola pública, ela é conteudista. E nesse artigo que saiu também, eles falam a respeito disso, né? A escola é diferente, a relação, aquela coisa muito fechada, acaba não auxiliando o aluno a conviver num mundo heterogêneo, num mundo de outras vertentes. E, além de tudo, principalmente
a escola pública, que lida muito mais com a desigualdade do que a escola particular, que é aonde, não menos em termos emocionais, mas em termos materiais. Então, o ideal é que esse relacionamento dos professores fosse permeado por um tipo de abordagem como você está descrevendo. E, com isso chegaria aos alunos, não Sim, é? com certeza. Seria um É um efeito benefício. cascata, né? Um efeito Em vez de cascata. tratar o aluno, você trata a causa primária, que é muito mais lógica do que ficar tratando as consequências, né? E essas consequências vão formando outras Sim, sim. complicações. Tenho aqui alguém levantou a mão, acho que foi o Joel, né, Joel? E eu gostaria que ele aproveitasse o momento também para fazer uma pergunta para você. Pode abrir o microfone, Joel. Parabéns, Denise. Eu achei impressionante, né, a sua explanação. E esse exemplo prático que você deu também me levantou uma outra questão. É claro que é importantíssimo a gente entender o que está nos causando desconforto e incômodo. Mas você descreveu 3 relações de conflito em que você entendeu, digamos assim, a causa, né? Porque demonstrava alguma coisa com relação ao uso da autoridade. Sim. Como que as outras pessoas que estão em conflito com você vão entender quando você se posicionar com a sua autoridade? O que acontece? Aquela experiência, ela está acontecendo para me mostrar. Sou eu que tenho que aprender. No que eu aprendo, aquilo vai se dissipa de uma outra maneira. Aquela pessoa provavelmente vai chegar para mim com uma outra postura até. Porque eu já integrei uma informação que eu não tinha. Eu sei que é difícil entender, é muito difícil. Na prática, se você passar por uma sessão de bioneuroemoção, você vai entender. Lembra que eu falei dos campos, né? Esse campo integrado, unificado, os nossos biocampos, a gente informa para o outro, né? Provavelmente, assim, de uma maneira inconsciente, eu informo que eu não tenho essa autoridade, mas eu preciso dela. Então, é como se a vida trouxesse experiências para você, por isso que a gente trabalha no que se repete, porque é impressionante, Joel. Você vai vendo nas cenas, quando você investiga as cenas concretas, as situações se repetem na vida daquela pessoa. E aí ela percebe, nossa, mas isso está se repetindo realmente. E aí aquilo tem um simbolismo. Qual é o simbolismo daquilo que está se repetindo? Quando ela entende aquela situação e ela ressignifica aquela situação, ela começa a experimentar, não é necessário que você faça nada. Aquilo se torna uma coisa natural. Você não vai passar assim, peraí, agora, no meu caso, não, agora eu tenho que exercer a minha autoridade. Se eu tiver integrado isso em mim, aquilo vai se tornar natural. E o outro também vai responder mais naturalmente, porque ele só chegou ali com aquilo para me apresentar, por isso que o bonito é isso. Ele é um recurso que a vida está me proporcionando para eu integrar uma informação que eu não tenho. E por que que eu não tenho? Vou trazer, assim, trazendo aqui para vocês. Porque ao longo da minha vida houve uma série de questões relacionadas à autoridade do meu pai. Então, assim, você vai chegar numa informação. Da onde vem aquilo? Por que que é difícil? Por que que eu sou super empática, mas tenho dificuldade de exercer um papel de autoridade? Entendeu? Só que aí você entende, mas você entende de uma maneira que traz uma doçura e uma leveza e uma compreensão. E você sai daquela sessão com um estado de bem-estar, porque você fala assim: nossa, a bola está comigo mesmo. Entendeu?
Está comigo, está na minha mão, eu posso transformar. Isso é fantástico, porque você não é mais assim apenas um receptor de alguma coisa, né? Ah, não, eu tô hipertensa, eu vou lá, tudo bem, tem que tomar meu antipertensivo. Mas por que que eu, hipertensa, controlada, tomando a minha medicação normal, a partir de alguns eventos, a minha pressão descontrola? Eu entendi, eu integrei, a minha pressão provavelmente vai normalizar, vai ficar no basal dela. Eu vou continuar hipertensa, tomando meu antipertensivo e vai funcionar. Deu para entender? Tem uma outra pergunta que a Célia Ruth quer fazer. Abre o microfone, Célia, por favor. Está fechado. Abriu a Abriu. pergunta. Abriu. Eu quero te cumprimentar pela brilhante palestra, foi muito interessante. Obrigada, E eu acho que Célia. essa ferramenta é uma ferramenta que precisa ser vivida, porque é muito interessante o que acontece e eu fico assim emocionada. Eu acho que é um caminho que vai poder harmonizar as pessoas, harmonizar os grupos, e cada indivíduo vai poder trazer o melhor de si, e com isso todos vão melhorar, vão progredir. E é extremamente humano, porque você falou que você é empática e não exerce autoridade. Eu acho que você tem autoridade, sim, Denise, mas é uma autoridade, uma força muito suave. Tem uma carta do tarô que isso me veio agora, que é a delicadeza de uma pessoa abrindo a boca de uma fera. Eu sei porque eu estou me identificando com você está espelhando. E essa força é muito suave, mas ela é forte, e ela realmente é transformadora. E a transformação, ela é um processo tão natural que você não se percebe não é num outro movimento, você não se percebe mais como você era antes, você passa a funcionar de uma outra forma, você se eleva num patamar, é como se fosse uma espiral em ascensão, e você vai devagarzinho subindo aquela ascensão e sai daquela roda que girava sempre no mesmo círculo. Você passa por uma espiral. E eu acho que essa é um dos motivos de nós estarmos aqui no agora, estarmos presentes. Muito obrigada, Denise, parabéns, que você tenha muito sucesso e possa fazer um trabalho muito bonito nas escolas. Obrigada, e vocês todos terem a oportunidade de conhecerem realmente esse trabalho. Denise, não é mágica, mas é uma fadinha assim que balança e as coisas entram nos lugares, nos seus eixos, cada um nos seus devidos lugares. Obrigada, Denise. Obrigada, Célia. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Denise. Como é que você, dentro do contexto da escola, que naturalmente tem os professores, né? E tem a família, né? Muitas vezes o professor não está devidamente qualificado por N motivos, independente de ser uma escola pública, privada. Essa atuação desse seu projeto envolve o que você vai levar em consideração primeiro, né? A família ou a professora? Ou como é que vai chegar isso para você? Então, isso pode chegar por várias vertentes. Pode ser a própria coordenação da escola, indicando para a família para que eu atenda, né? Dependendo porque isso é muito comum, né? Eles fazerem assim essa indicação de profissionais, né, para atender quando a família tem uma grande demanda e quando a escola não está conseguindo dar conta da demanda daquela família. E também os próprios professores, porque o que eu tenho observado assim, é que esse âmbito desses conflitos, né, não é só uma questão das famílias e dos alunos. Há
conflitos entre as próprias equipes, sabe? As próprias equipes muitas vezes não estão tão alinhadas, não estão tão sintonizadas, ou porque um profissional está passando por um problema pessoal, familiar, né? E aquilo desestabiliza a equipe. Então, assim, eu penso que eu posso ter os dois lugares, tanto da família quanto esse socorro da equipe. Embora, assim, se eu for dizer que o que eu a minha menina dos olhos são os professores, né? Assim, poder investir, né, nesse ambiente em que a gente remodele esse ambiente até para que os professores tenham um olhar diferenciado para esses alunos, como você falou, muito bem dito. Eu não acho que é só a escola pública, assim, a escola pública pode ser conteudista, mas a escola particular é muito conteudista também, e assim, passa muitas vezes por cima dessas questões, né, que precisam ser muito bem vistas. E a escola está conteudista porque tem uma pressão também, né? Que eles têm que oferecer uma carga horária tal, com tanto. Eu vejo assim, eu não ia para a escola tanto como hoje em dia eu vejo as crianças, os adolescentes, assim, quase que a semana inteira, de manhã e de tarde na escola, né? E, assim, tem alguma coisa ali que eu acho que não está, que precisa ser revista, né? Também nesse ponto. Então, isso gera estresse para o professor, né? Para as equipes que têm que dar conta de uma série de demandas, né? E, ao mesmo tempo, as questões emocionais e familiares de famílias que estão muito disfuncionais, né? Então, A verdade é que nós fomos atropelados, né, pela pandemia, em que fomos obrigados a ficar prolongadamente em casa, né, e adoecemos das telas, né, porque isso foi um gatilho para essas complicações que nós estamos hoje lutando contra, e a sociedade tem um trabalho grande de prevenção através da doutora Evelyn. Então, eu acho que nós temos que, agora que estamos numa fase lutando contra esses fatores notoriamente que fazem mal à saúde mental dos alunos e também dos adultos, a ponto, eu tenho observado umas coisas incríveis, né? A pessoa falando no celular, olhando no celular e atravessando a rua sem sequer olhar para os lados. sim, Quer dizer, sim. é uma coisa inacreditável, entre outras tantas loucuras que a gente está. E essa história também da violência é consequência dessa superficialização da vida virtual, né? Que você está sempre mostrando que está tudo muito bem, quando, na verdade, você pode ir piorando com toda aquela encenação de que está tudo muito bem. Sim. E aí é que entra também o seu projeto. Eu acho isso muito interessante. Você poderia nos dar um exemplo de uma consulta em bio-neuroemoção? Assim, uma coisa, claro, isso não é apenas uma curiosidade, né? Você já descreveu bastante, muito interessante. Agora, como é que funcionaria essa consulta? Haveria uma referência para Haveria, sim, você? por exemplo, existiria uma queixa, um motivo de consulta, né? Então, vamos imaginar uma pessoa que tem um conflito com o marido, por exemplo, né? Um Uhum. conflito com o marido. Você não vai permitir que aquela pessoa comece. Ah, mas o meu marido, ele é muito. Ele gasta muito, o meu marido faz isso, meu marido faz aquilo. O que a gente permite na consulta de homeopatia, né? Que a pessoa chega Uhum. ali desabafando e contando
tudo que acontece, o que o marido faz, o que o marido deixa de fazer, e se queixando e reclamando. Na consulta de homeopatia você não pode, você não permite isso. Aí você vai perguntar, por exemplo, de concreto, o que te incomoda exatamente, mas sempre muito concreto, tudo muito concreto. E aí você vai, então, tá, aconteceu uma situação, me traz uma cena concreta. E aí essa cena concreta, ela tem que ser descrita em primeira pessoa. Em primeira pessoa, não, como se estivesse acontecendo naquele momento presente. Eu estou aqui, eu estou falando assim, vamos exemplificar. Eu estou aqui, estou na sala, ele levantou, pegou um copo d'água e respondeu isso aqui agora. Tudo é no aqui e no agora. Tá. Aí você vai extrair uma informação daquela cena. Você extraiu aquela informação, você guarda para você. Tá, então você extraiu aquela informação, você vai para uma segunda cena. Se precisar, até uma terceira cena. No momento presente. Você vai fazendo um caminho na linha do tempo. Até que você chega numa cena da infância. Também descrita tudo como se estivesse acontecendo agora. Porque quando você faz no aqui e agora, você permite que aquela pessoa se associe. Muitas vezes é muito difícil, sabe, Abelardo? Porque a gente tem tanta certeza das coisas e a gente afirma com tanta convicção as nossas justificativas que se deixar conduzir e não falar, porque a pessoa quer muito falar, quer muito contar, quer muito dizer. Então você vai tendo que limitar essa fala e se firmar nas cenas. Só que quando você vai para essas cenas que são tão concretas e você extrai esse padrão e você mostra, olha só, nessa primeira cena, isso daqui aconteceu. Você vê como isso aqui acontece também nessa segunda cena? E você está vendo que isso daqui acontece também nessa terceira cena? Ah, a pessoa vai, percebeu. E aí você vai para uma outra situação que não tem nada a ver com aquela pessoa. Mas esse Eric Corbeiro, ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala assim, quando você toca um ponto, você toca tudo. Então, se você vai para uma cena, por exemplo, do trabalho, e aquilo se repete, a pessoa tem um eureka, ela fala assim, nossa, mas não é mesmo? E aí você utiliza o que a gente falou dessa resposta inconsciente, consciente reprimida, o que tem no outro, naquela cena, o que você percebe que você tem em você, o que você percebe que o outro está dizendo para você, e você vai investigando dessa maneira, é um passo a passo. Na verdade, é um passo a passo que você cumpre e que você extrai uma série de informações e que ao longo da consulta você vai informando para aquela pessoa, mas você só vai informando na medida que você percebe que ela está tendo um entendimento, que ela vai se conscientizar daquela informação. E aí ela realmente se conscientiza. E aí você oferece para ela um recurso. O que é um recurso? É o que eu posso fazer com essa informação agora, que eu já sei, e como eu posso fazer isso para integrar essa informação. E aí, no que você entende, no que ela entende, o que você passou de informação, o quadro se modifica. Fui claro? Foi muito. Foi prolixo. Deu para entender? Eu, com certeza. De qualquer maneira, a gente nota que existe um adoecimento não só físico, mas importantemente emocional para que haja esse tipo de intervenção. Mas é E importante para chamar entender. atenção para chegar em você, não é isso? Mas o que é importante é você entender que ao longo da consulta, você não vai se ater a eu sinto isso, eu estou triste, eu estou alegre, eu sinto raiva, você não se atém a isso. Você não se atém ao que é subjetivo. O mais importante que na consulta da bioneuroemoção é que você se atenha a cenas concretas e a informações que você extrai dessas cenas concretas. Então, você sai do subjetivo, embora você vá a uma informação inconsciente, você vai de uma forma tão concreta que se torna inquestionável quando a pessoa se dá conta. E ela se dá conta num nível que ela consegue perceber e ela consegue transformar. E aí, onde é que chega para mim? Chega para mim exatamente a partir dos conflitos. Onde é que chega? Chega a partir dos conflitos ou a partir dos sintomas.
Ou às vezes de um sintoma que vem para uma consulta homeopática, e ali eu também ofereço uma consulta de bioneuroemoção, porque eu acho que as técnicas elas se complementam muito bem, mas vem a partir disso, de um conflito interpessoal, e que muitas vezes está gerando já um sintoma, às vezes não, às vezes é só o conflito mesmo. Na verdade, quanto menos se exteriorizar a emoção, mais complexo é você não estar referindo o que está sentindo, né? Isso vai fazer muito pior para você emocionalmente, não falar aquilo que está sentindo, né? E aí acaba dando margem a... Não. O que eu quero dizer é o seguinte: ao longo na consulta, a gente não vai abordar a questão do que está sentindo, é isso. Sei, Para a sei. consulta. Mas Aham. a gente percebe que no processo de adoecimento, quanto mais o locus de controle está externo, quanto mais é o que está fora que está me causando desconforto, quanto menos eu sou parte daquilo que está acontecendo, Sim. Uhum. mais adoecida está aquela pessoa. Ainda que ela não apresente um sintoma físico, mas mais incoerente emocionalmente ela está. Mais desalinhada da coerência emocional ela está. Com relação à escola, voltando à escola, né? O que você poderia, voltando, você já apresentou, mas o que você poderia sugerir que se fizesse em termos de aplicação, né? Você fala que o sonho é você poder levar isso para as escolas. E como você faria, não faria em quantidade, né? Isso teria que ser, pelo que eu estou entendendo, é um procedimento É, que é individual. Ele é então, coletivo quando você, várias pessoas conseguem são, passar pelo então, projeto, o meu certo? sonho, esse sonho que eu tenho é que, por exemplo, eu até botei um slide, foi um projeto do Instituto que ele fez um treinamento com professores em algum país da América Latina e ofereceu isso numa escola. Então, assim, o meu sonho seria ter uma escola que conseguisse fazer, a partir de mim, uma parceria com o Instituto Henrique Corbeira, para que a gente treinasse professores. Então, treinaria um segmento de professores, mas aí a gente esbarra um pouco na questão do idioma. Teria que ser uma escola que tivesse, em que os professores dominassem o espanhol, porque o treinamento vem deles, né? Esse treinamento dos professores viria a partir do Instituto Henrique Corbeira e eles teriam já os professores para fazer esse treinamento. Isso era uma coisa. Esse que seria, assim, o meu sonho dourado, porque a gente poderia observar nessa escola piloto, né, se há modificação nessas questões de violência, de bullying, de tudo isso. O que é a implementação da bioneuroemoção numa equipe de professores poderia trazer de benefício para esse grupo de alunos? Isso é uma coisa. O que eu, Denise, poderia fazer? Eu, Denise, poderia fazer atendimentos individuais, né? Por exemplo, isso que eu coloquei assim, disponibilizaria uma manhã para estar numa escola atendendo professor, atendendo pai, atendendo quem chegasse, livre demanda. Pais e professores, o tio da cantina, o tio da porta, quem tivesse ali, eu atenderia. E aí a gente veria se ao longo de um determinado tempo, o que modificou ali naquele ambiente. Que modificou? Teve menos falta de profissional, melhorou a atenção, porque o que a gente vê também? Esses profissionais, esses coordenadores, eles atendem as famílias. E eles são muito sobrecarregados também atendendo as famílias. Se você atende um profissional desse e ele está mais alinhado, o atendimento dele para as famílias vai ser de muito melhor qualidade. Ele vai conseguir oferecer um trabalho muito, muito melhor e vai estar muito menos desgastado, porque ele está tendo alguém que está cuidando dele. Na verdade, os professores e os profissionais que estão ali naquele ambiente, não tem ninguém que cuide deles. Eles estão cuidando de todo mundo,
né, eles estão dando atenção aos alunos, eles estão dando atenção aos pais, mas quem é que dá um suporte a eles? E eu estaria ali dando esse suporte. E aí a gente ia poder observar, melhorou a qualidade do atendimento? Eu atendo 10 famílias hoje, eu vou atender 5, vou atender menos? Vai ter menos demanda dos pais? Os alunos, o que nessa dinâmica da escola ao longo de um ano, porque tem tudo descrito, né? Quantos atendimentos, quantos não sei quem. E eu acho que isso daria até um trabalho científico, né? Da gente ver o que com uma supervisão e um atendimento semanal para os profissionais da escola, isso é o que eu poderia oferecer. O que com atendimento semanal para os profissionais da escola modificou nessa dinâmica. E aí a gente faria isso com certeza num segmento, né? Por exemplo, vou pegar a coordenação do 6º e 7º ano. E aí a gente vai comparar no ano passado. E a gente pode até fazer um estudo retrospectivo. Peraí, ano passado foi assim. Esse ano que a Denise está fazendo bioneuroemoção, está assim. Modificou? Essa intervenção trouxe o quê? Trouxe benefício? Não trouxe nenhum. Trouxe esse. Entendeu? É isso que eu acho que isso seria muito viável de fazer. E eu acho que seria muito benéfico. Com certeza. Eu acho que você já alguém mais tem alguma pergunta para fazer? Quer levantar a mão? Eu acho que você já cumpriu aí com a explanação. Eu acho que já surgiu uma oportunidade até de você aplicar, né? Eu acho que a Olga abriu essa perspectiva. Você naturalmente vai ter que conversar com ela. E você quer, vamos dizer assim, já que não surgiu mais nenhuma pergunta, você gostaria de dar um fechamento da nossa reunião com algumas palavras? Eu queria agradecer a todos os presentes também, mas gostaria que... tem aqui a Célia. A Célia levantou a mão aí? Abre o microfone aí, Célia, por favor. Ou não? Não sei. Não. Não, tá. É porque eu vi ali uma mão levantada. Bem, então, Denise, eu gostaria que você desse aí as suas palavras finais com relação a tudo isso que você apresentou, que foi extremamente interessante. Bom, primeiro queria agradecer ao Belardo, que deixou de estar na festa da netinha para poder estar aqui nesse momento, né? Muito, muito obrigada. Obrigado, você. E assim, dizer que realmente eu fico muito feliz de ter podido compartilhar esse trabalho com vocês, porque é realmente uma coisa que eu estou muito encantada, porque eu tenho visto muito resultado, sabe? A cada pessoa que eu atendo, parece que eu planto uma semente. A sensação que eu tô tendo é essa, né? Que eu estou plantando uma sementinha de bioneuroemoção e que isso reverbera, né? Porque se eu melhoro uma vida e eu melhoro o bem-estar de uma família, isso vai reverberar de alguma maneira. E eu ter essa oportunidade, eu assim, eu agradeço a Deus de ter me dado essa condição de ter conhecido e ter feito esse curso, e eu quero ser realmente um canal para divulgar isso, e vocês terem me dado essa oportunidade me deixa muito feliz e muito agradecida por vocês terem disponibilizado o tempo de vocês para estar aqui me escutando, né? E que, se Obrigado Deus quiser, que você. isso evolua. Denise, obrigado você, obrigado a todos presentes. E estamos abertos. O Departamento Científico de Saúde Escolar está aberto ao contato e as perguntas eventuais que esqueceram hoje. Mas parabéns, Denise, e todo o grupo presente. E Obrigada, até Belardo. a Obrigada. próxima reunião nossa.
Até. Tá bom? Obrigada. Boa noite aí a Boa todos. noite a Obrigado, todos. Denise. Obrigada. Boa Tchau. noite.